texto que vamos ler encontra-se em Gálatas, no capítulo 5, os versos 16 a 26. E diz assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Este ano nós temos tido o tema que nós já bem conhecemos, Andando no Espírito, como sequência do tema do ano passado, Olhando para Jesus. E nós temos estado a focar a nossa atenção precisamente nestes versículos sobre o fruto do Espírito por oposição às obras da carne. E nós começámos por dizer, na última mensagem onde estivemos ainda juntos nas instalações, começámos por estudar as 3 primeiras palavras. E é importante compreendermos que este fruto que aqui vem está dividido em três grupos de três realidades, de 3 características diferentes. E o primeiro grupo que nós já tínhamos realmente falado juntos, já tínhamos estudado juntos, é o grupo do amor, da alegria e da paz. Depois vem o grupo da longanimidade, benignidade e bondade. E depois, finalmente, é o grupo da fidelidade, mansidão e domínio próprio. E é importante recordarmos, mais uma vez vamos recordar, que cada um destes grupos tem uma força direcional diferente. O primeiro grupo é algo que nós recebemos de Deus a partir do momento em que se dá o novo nascimento. Nós recebemos de Deus e as primeiras coisas que o Espírito do Senhor nos concede são estas 3 primeiras: amor, alegria e paz. Aqueles de nós que já nascemos de novo, provavelmente, a maioria esmagadora de nós que já nascemos de novo, terá experimentado talvez estes 3 em simultâneo, talvez sequencialmente, mas logo no início do nosso novo nascimento, nós começamos por experimentar em primeiro lugar estes 3 valores, estes 3 frutos do Espírito. E está correto dizermos frutos, está tão correto dizermos frutos como fruto só, no singular. Mas estes 3 frutos, o amor, o fruto do Espírito é amor, o fruto do Espírito é alegria, o fruto do Espírito é paz. E nós iremos falar da fidelidade, da mansidão e da temperança numa outra mensagem, mas hoje queremos falar do segundo grupo, longanimidade, benignidade e bondade. A longanimidade
pois, a capacidade, como o povo costuma dizer, a capacidade de encaixe. Aquilo que nós chamaríamos uma paciência a longo prazo. Nós sabemos que nem sempre certas pessoas são muito fáceis. Nós sabemos que nas nossas relações interpessoais nós encontramos pessoas muito diferentes, pessoas com temperamentos muito diferentes e também com caráter muito diferente. Eu gostaria de chamar a vossa atenção para a diferença, para a necessidade que nós temos de diferenciar entre personalidade, caráter e temperamento. A personalidade é algo que é inerente ao longo de toda a vida do indivíduo. A personalidade tem que ver com a individualidade, com a exclusividade do ser. São as características que nos fazem a nós sermos únicos em relação aos outros. A personalidade tem a ver com os nossos jeitos de comunicar, tem a ver com o sermos mais reservados ou mais comunicativos, mais faladores ou mais silenciosos. Tem a ver com sermos observadores mais ou mais, eventualmente, mais compulsivos, mas o caráter é diferente da personalidade. O caráter tem a ver com os valores que regem a nossa vida. O caráter tem a ver com o nosso próprio conjunto de valores ou de ausência de valores que se manifestam no nosso relacionamento e tanto no relacionamento social como no relacionamento, portanto, em comunidade, ou o nosso relacionamento também com a nossa família em casa, que, digamos, revela ainda mais aquilo que nós somos. Alguém disse um dia que o verdadeiro homem revela-se de pantufas, isto é, revela-se quando está em casa. Aí sim é onde se revela o nosso verdadeiro caráter e também o nosso temperamento. O temperamento também é distinto do caráter e da personalidade, na medida em que o temperamento, embora esteja muito relacionado com o caráter e com a personalidade, é essencialmente a forma como a nossa estrutura psicoemocional revela aquilo que somos e também se revela na nossa relação interpessoal com os outros. Os nossos relacionamentos com os outros, a maneira como lidamos com as outras pessoas, a maneira como nós nos identificamos e também a maneira como nós mostramos mais consideração, menos consideração, a maneira como nós avaliamos os outros, a forma como nós deixamos os outros à vontade ou nos impomos. Enfim, o temperamento tem a ver com isso. A forma como nós nos expressamos, se nos expressamos de uma forma mais pacífica, mais moderada, ou se nos expressamos de uma forma mais irritável ou explosiva. Há um livro clássico que muitos de nós conhecemos, que é Temperamentos Transformados, que fala, essencialmente, o autor vai, enfim, penso que é o Tim LaHaye, e ele vai seccionar essencialmente quatro tipos de temperamentos diferentes. E o livro chama-se Temperamentos Transformados, mas ao longo dos anos, logicamente que muito se tem desenvolvido também, digamos, uma análise
psicoterapêutica a nível mesmo da assistência pastoral, no sentido de procurar ajudar os crentes a serem submissos ao Espírito no processo de santificação, na transformação do seu temperamento e do seu caráter, isto é, dos seus valores e da forma como se relacionam com os seus irmãos e com as outras pessoas. Portanto, são três coisas diferentes. Personalidade, essa nunca irá mudar. Depois temos caráter, os conjuntos de valores que regem a nossa vida, é necessário que mudem. E temperamento, é necessário que mude também. E aqui nós temos, então, como fruto do Espírito, que está intimamente relacionado com o caráter. O caráter, pois, estes três valores: longanimidade, benignidade e bondade. A longanimidade é, portanto, então, uma paciência a longo prazo. É a capacidade de fazermos aquilo que a Bíblia chama andar a segunda milha. Pois há pessoas difíceis, o crente relaciona-se, pois, com... Nós conhecemos, os irmãos conhecem, pessoas a quem muitas vezes são tão difíceis que nós chegamos a catalogá-las como pessoas tóxicas. Pessoas tóxicas são as pessoas que consomem as nossas forças anímicas, consomem a nossa paciência, consomem o nosso estado de espírito. Estão constantemente, digamos, a verter veneno, digamos, na sua forma como se relacionam com os outros. É um tipo de pessoa tão difícil de explicar que muitas vezes é difícil lidar com ela. E eu penso que a longanimidade, nós precisamos de aprendê-la bastante, mas há pessoas extremamente difíceis. E eu diria que, apesar de nós precisarmos de ser longânimos, eu diria que muitas vezes é perigoso o crente alimentar o seu relacionamento a longo prazo com uma pessoa que é realmente tóxica. Muitas vezes nós temos, para bem do nosso relacionamento com o resto da comunidade, com os outros relacionamentos que temos, profissionais, familiares, a bem da nossa estabilidade psicoemocional e até espiritual, muitas vezes nós precisamos de realmente cortar um pouco, se não na totalidade até, com esse tipo de pessoas tóxicas, porque elas muitas vezes são enviadas pelo inimigo apenas para desestabilizar a nossa saúde psicoemocional, desestabilizar também o ministério que o Senhor nos entregou a cada um de nós como discípulos seus. Ministério de fazer discípulos, ministério de discipular outros, ministério de edificar outros que realmente querem crescer. As pessoas tóxicas, de um modo geral, não querem crescer, querem simplesmente destruir a saúde e também a fé dos outros. Portanto, longanimidade é necessário para nós podermos encaixar. É a nossa capacidade de encaixe, por assim dizer, de situações e de pessoas que tendem a desestabilizar completamente o nosso ser e o ser dos outros. Depois temos a palavra benignidade. Este valor, benignidade, tem a ver, segundo o texto original, segundo a palavra no original, tem a ver com uma atitude de gentileza, mas acima de tudo de empatia, de compaixão,
de sentir o outro, de procurar ser amável e também procurar e ter compaixão, ter entranháveis afetos, como nos diz a palavra, pelos outros. É esta característica que o Espírito de Deus, que o próprio Deus tem, que Jesus tinha de se mover de íntima compaixão pelas necessidades das pessoas, pelas pessoas em si. Quando a Bíblia diz que Jesus se movia de íntima compaixão, isto é, ele sentia profundamente as necessidades, tanto espirituais como físicas, como de toda a natureza e de toda a ordem das pessoas. E esta benignidade, esta capacidade de ser benigno, de desejar o bem, daí vem benignidade, o sentido de benignidade, desejar o bem dos outros. A pessoa benigna raramente consegue ficar impassível perante as necessidades dos outros. De um modo geral, a pessoa benigna é também a pessoa que é bondosa. E aí vem a terceira palavra deste segundo grupo: longanimidade, benignidade, bondade. A pessoa benigna é a pessoa que sente, mas a pessoa bondosa é a pessoa que age. E de um modo geral, quem sente, mas não age, então ainda precisa da bondade, ainda precisa que o Espírito produza nela esta ação de bondade. Bondade não é apenas o sentimento, mas é passar do sentimento à ação e fazer algo com essa íntima compaixão que sentimos, fazer algo concreto, é concretizar a benignidade. E é para isso que existe a bondade. É para isso que Deus, no seu Espírito, capacita os seus filhos, é para que a benignidade passe à ação, passe a ser bondade, passe a concretizar-se em atos concretos. Quando Jesus diz, por exemplo, se o teu irmão tiver fome, tiver sede, e tu lhe disseres, vai em paz, quenta-te, pois alimenta-te, mas não fizeres nada por ele, então podes ter muita benignidade, podes sentir íntima compaixão, mas não chegaste a ser bondoso, não chegaste a concretizar essa íntima compaixão, não chegaste a fazer nada pelo teu irmão. E, portanto, este grupo tem a ver com a forma como nós agimos, como nos relacionamos com os outros, com as suas necessidades e com aquilo que poderá eventualmente ser o nosso ministério em favor dos outros. Na próxima mensagem nós iremos então estudar a questão da fidelidade, da mansidão e da temperança, que tem muito mais a ver com a formatação que o Espírito deseja fazer no nosso temperamento. Este segundo grupo, da longanimidade, benignidade e bondade, direciona-se à transformação do nosso caráter. E o terceiro grupo, a fidelidade, a mansidão, a temperança, tem muito a ver com a forma como Deus trabalha, o nosso temperamento, a forma como nós reagimos e agimos em função dos acontecimentos, na nossa relação com os outros, mas também na nossa relação com Deus. Isso ficará então para uma próxima mensagem. Que o Senhor nos consiga convencer pelo seu Espírito
que Ele também nos consiga transformar, e só Ele pode conseguir isso pelo seu Espírito, transformar o nosso caráter, o nosso temperamento, enfim, aquilo que somos e temos em favor do Reino. E que, como Igreja, cada um de nós possa realmente viver para o Reino, não para nós próprios, não exclusivamente para a nossa própria comunidade, mas para o Reino de Deus. O Senhor nos abençoe e ajude.